A história de Rondônia está profundamente ligada à ocupação da Amazônia e às políticas coloniais portuguesas voltadas à expansão territorial e ao controle de recursos naturais estratégicos. A região amazônica, devido à sua localização geográfica e à riqueza de recursos, despertou o interesse tanto de Portugal quanto de Espanha, tornando-se palco de disputas fronteiriças e estratégias de colonização. Durante o período colonial, o Estado português buscou consolidar sua presença nos vales dos rios Guaporé e Madeira, regiões de grande importância estratégica para a defesa territorial e para o comércio de produtos como pau-brasil, castanha, erva-mate e outras riquezas naturais. As políticas adotadas pelos portugueses incluíam a instalação de fortes, missões religiosas, exploração econômica e alianças com populações indígenas, visando assegurar o domínio efetivo do território. A questão das fronteiras entre a América Portuguesa e o Império Hispânico foi um elemento central para a configuração territorial da Amazônia. Disputas sobre limites e posses levaram a tratados e negociações, como o Tratado de Madrid, que buscava definir de forma mais clara os territórios sob soberania portuguesa e espanhola. A presença portuguesa na região do Guaporé e Madeira servia como estratégia para consolidar reivindicações territoriais frente às ambições espanholas, garantindo o controle sobre áreas de grande potencial econômico. Em função dessas estratégias e da necessidade de organização administrativa das vastas terras amazônicas, foi criada a Capitania de Mato Grosso, da quais as áreas que hoje correspondem à Rondônia faziam parte. A capitania desempenhou papel importante na estruturação da ocupação colonial, estabelecendo centros administrativos e postos militares, que ajudavam a proteger as fronteiras e a promover a colonização efetiva. Esse processo marcou o início da presença portuguesa estruturada na região, que combinava aspectos econômicos, militares e religiosos, estabelecendo as bases para o futuro desenvolvimento territorial. A ocupação colonial, portanto, não foi apenas uma questão de exploração econômica, mas também de estratégia geopolítica, sendo essencial para a consolidação das fronteiras e para a formação das bases do Estado na Amazônia. Esses elementos históricos explicam a presença portuguesa e a configuração territorial que daria origem séculos depois ao Estado de Rondônia. A economia colonial, nos vales do Guaporé e do Madeira, foi marcada por diferentes ciclos produtivos que refletiam tanto a riqueza natural da região quanto as estratégias de ocupação portuguesa. Durante o período colonial, a mineração destacou-se como uma das atividades econômicas mais importantes, especialmente com a busca por ouro e outros metais preciosos. Ao mesmo tempo, as chamadas drogas do sertão, produtos extraídos da floresta amazônica como cacau, erva-mate, castanha e outras especiarias, constituíram um dos principais elementos do comércio regional e internacional. O trabalho escravo foi central nesse contexto, sustentando a exploração econômica e permitindo que portugueses e comerciantes ampliassem o controle territorial. Além disso, o contrabando era uma prática comum, principalmente devido à proximidade com as fronteiras espanholas, tornando as rotas fluviais essenciais para o transporte de mercadorias e para a manutenção das trocas comerciais. Os rios Madeira e Guaporé serviam como verdadeiras artérias econômicas, ligando áreas remotas aos centros de poder colonial e aos mercados. Nos séculos XIX e XX, o povoamento no Vale do Madeira e do Guaporé intensificou-se com a chegada de colonos, comerciantes e imigrantes em busca de oportunidades de exploração econômica. O advento da exploração seringueira trouxe um novo surto de desenvolvimento, transformando a região em importante fornecedor de látex, com destaque para a influência de capitais nacionais e estrangeiros. A questão das fronteiras manteve-se presente, sendo constantemente discutida em tratados e negociações devido à importância estratégica e econômica das regiões limítrofes. A construção da ferrovia Madeira-Mamoré foi um marco significativo nesse processo, projetada para escoar a produção da borracha e integrar a região ao restante do país. A ferrovia enfrentou enormes desafios devido à geografia, clima e doenças tropicais, mas representou um esforço de infraestrutura crucial para o desenvolvimento local.
Paralelamente, a Comissão Rondon avançou na instalação das linhas telegráficas, conectando áreas isoladas, facilitando a comunicação e consolidando a presença federal na região. A criação dos territórios federais do Guaporé e de Rondônia formalizou a ocupação administrativa e política da região, permitindo uma organização mais eficiente da administração pública e um controle maior sobre o povoamento e a exploração econômica. Com isso, surgiram novos surtos de povoamento, impulsionando atividades extrativistas e a mineração em diferentes locais, bem como a expansão da exploração da madeira e da borracha. Essas diversas fases da ocupação, exploração e integração da região explicam a formação territorial, econômica e social do que hoje conhecemos como Estado de Rondônia, revelando como fatores naturais, econômicos e estratégicos moldaram a história local. A região, ao longo de séculos, tornou-se um ponto de convergência entre interesses econômicos, coloniais e posteriormente republicanos, consolidando sua importância estratégica para o desenvolvimento da Amazônia e do Brasil. A implantação do Estado de Rondônia está intimamente ligada aos projetos de colonização, tanto estatais quanto privados, que marcaram o século XX. A presença do governo federal na região visava integrar a Amazônia ao restante do país, promover o desenvolvimento econômico e consolidar a soberania nacional em áreas estratégicas próximas às fronteiras. Entre as iniciativas mais importantes, destaca-se a instalação da rodovia federal BR-364, que transformou profundamente a região ao facilitar o deslocamento de pessoas e mercadorias, possibilitando o acesso a áreas antes isoladas e estimulando o surgimento de novos assentamentos. O povoamento e ocupação dos vales do Madeira, Mamoré e Guaporé remontam aos tempos coloniais, quando a região era cenário de disputas territoriais entre Portugal e Espanha. A colonização ibérica na região teve como característica a ocupação estratégica das margens dos rios, a exploração de recursos naturais e a instalação de pequenas vilas e fortes para consolidar o controle territorial. No Vale do Guaporé, especificamente, a colonização portuguesa estabeleceu uma presença organizada, com postos administrativos e missões religiosas, que contribuíram para o controle populacional e econômico. Nos séculos XIX e XX, a economia da região continuou fortemente marcada pela exploração de recursos naturais. A borracha, a castanha e o poiá, produto vegetal utilizado na alimentação e comércio local, constituíram atividades econômicas centrais, atraindo migrantes e trabalhadores de outras regiões do Brasil. Esse período também coincide com a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que teve papel estratégico no transporte da borracha e de outros produtos, superando grandes desafios geográficos e climáticos. Paralelamente, a instalação da linha telegráfica, promovida pela Comissão Rondon, consolidou a presença federal, conectando áreas remotas e fortalecendo a comunicação e a integração da região. Os projetos de colonização estatais e privados buscavam organizar o território, promover assentamentos agrícolas e estimular atividades econômicas diversificadas. Governos e empresas incentivaram a imigração de trabalhadores, a criação de pequenos e médios empreendimentos e o aproveitamento das potencialidades naturais. A BR-364, inaugurada posteriormente, foi decisiva para consolidar essas iniciativas, permitindo não apenas o escoamento da produção, mas também a integração das comunidades e a expansão do comércio local. A ocupação territorial de Rondônia revela a combinação de fatores históricos, geográficos e econômicos. Os processos de colonização ibérica e portuguesa, os ciclos de exploração da borracha, castanha e poiá, a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré e da linha telegráfica e a implantação de grandes obras de infraestrutura como a BR-364 foram determinantes para a formação social, econômica e política do Estado. Esse conjunto de ações consolidou Rondônia como um território estratégico para o Brasil, com base em sua integração, desenvolvimento e aproveitamento dos recursos naturais. O Território Federal do Guaporé, criado inicialmente pelo governo federal, marcou o início da ocupação organizada da região que viria a se tornar o Estado de Rondônia. O território foi concebido como um instrumento de integração da Amazônia ao restante do país, permitindo a presença do Estado em áreas estratégicas e incentivando o povoamento, a exploração econômica e a infraestrutura necessária para consolidar a soberania nacional. A construção da rodovia federal BR-364 desempenhou o papel central nesse processo.
ela não apenas facilitou o transporte de pessoas e mercadorias, mas também impulsionou a instalação de novos assentamentos e o desenvolvimento de atividades econômicas, incluindo a exploração mineral. Os garimpos, especialmente de ouro e cassiterita, se tornaram elementos expressivos da economia regional, atraindo migrantes e gerando intensa movimentação social, com impactos tanto econômicos quanto ambientais. A ocupação recente da Amazônia, e particularmente de Rondônia, está fortemente associada à colonização agropastoril. Governos e iniciativas privadas incentivaram a instalação de pequenos e médios produtores agrícolas, pecuária extensiva e projetos de assentamentos rurais, transformando a paisagem natural e promovendo o desenvolvimento econômico local. Este processo de colonização teve como objetivo principal integrar a região ao mercado nacional, aumentar a produção de alimentos e garantir a presença efetiva do Estado em áreas até então isoladas. A criação do Estado de Rondônia, efetivada a partir da transformação do território federal, consolidou a estrutura administrativa, política e econômica da região. Desde então, Rondônia passou a enfrentar questões atuais relacionadas à ocupação humana, exploração dos recursos naturais, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. O crescimento populacional e a expansão da agricultura, da pecuária e da mineração exigem atenção especial à gestão territorial e à proteção dos ecossistemas amazônicos. O ambiente amazônico em Rondônia é caracterizado por florestas densas, rios extensos e grande diversidade biológica. As estruturas físicas da região incluem planícies aluviais, planaltos, serras e vales fluviais que moldam o relevo e influenciam o uso do solo. O clima é predominantemente equatorial, quente e úmido, com chuvas abundantes e alta umidade relativa, o que impacta diretamente a vegetação e a hidrografia local. Os componentes do meio físico e ambiental do estado incluem rios importantes como Madeira e seus afluentes, que servem de base para transporte, geração de energia e atividades econômicas. A vegetação típica da Amazônia, composta por florestas densas e ecossistemas variados, fornece recursos naturais estratégicos, mas também requer manejo sustentável. Além disso, solos, relevo, clima e hidrografia interagem de forma complexa, influenciando a ocupação humana, a agricultura, a pecuária e a conservação ambiental. Portanto, o estudo do território federal do Guapuré, da criação do estado de Rondônia e de sua geografia revela como a integração da Amazônia, a infraestrutura, a colonização agropastoril e a exploração de recursos naturais moldaram a ocupação do território e os desafios ambientais atuais. Compreender esses aspectos é fundamental para analisar o desenvolvimento histórico, social e ambiental do Estado e suas perspectivas de futuro sustentável.